Deixei o meu kefir de água fermentando por 24 horas e agora eu vou fazer a troca. Então eu estou aí com um pote de fermentação com volume de meio litro e fermentou bastante. E também esse açúcar que eu estou utilizando, o mascavo, contém muita impureza. Então eu vou coar e peneirar os grãos para preparar a nova fermentação. Dá para ver ali algumas sujeirinhas que são do meio da fermentação. Os grãos estão com a coloração bem acastanhado, bem marrom, bem pro lado aí do dourado, do açúcar mascavo. Então dá para ver que tem alguns grãos grandes. Os grãos da cultura estão bem definidos, não tem a questão do farelo, mas está fermentando bastante, ficando azedo, que eu considero um azedo além do ponto. Ali eu mostro que na superfície tem como se fosse algumas coisinhas boiando, que são as impurezas aí desse açúcar mascavo, que ele é bem escuro. Esse é um açúcar mascavo da marca União. O pote, eu vou simplesmente lavar ele com água, com bastante água. Posso usar um detergente, uma esponja, mas garantindo que eu vou fazer bem o enxágue. E, como eu estava dizendo, esse açúcar, ele, pelo menos no lote que eu adquiri, tem bastante impureza. Pode ser que outros lotes não tenham tanto. E eu vou preparar agora uma fermentação utilizando apenas esse açúcar mascavo. Então eu vou colocar 2 colheres do açúcar mascavo para 500 ml de água, ou meio litro, e 2 colheres de grãos de kefir. Então essa é a proporção que eu utilizo, mas dessa vez eu vou utilizar somente o açúcar mascavo. O ideal é a gente ter um açúcar mascavo de qualidade, que a gente goste do sabor dele, e utilizar somente o açúcar mascavo. Anteriormente eu estava fazendo uma mistura de açúcar cristal e açúcar mascavo. A minha cultura se desenvolve bem nesse tipo de meio, então eu fazia essa mistura. Como eu quero acabar logo com esse açúcar mascavo, eu resolvi fazer ele puro. E também para ver aí como que vai ser a fermentação, se vai ter algo de indesejável. Então eu vou dissolvendo ali o açúcar bem, e conforme eu vou mexendo, eu vou vendo que ele forma como se fosse uma espuma. Então isso é característico desse açúcar mascavo que eu estou utilizando. Dá para ver ali a questão da espuma. O cheiro dele lembra bem o cheiro de rapadura. E agora eu vou adicionar aí os grãos de kefir cuidadosamente para evitar quebrar muito. E eu vou deixar fermentando por 24 horas. Aqui em Minas tem voltado a fazer calor, mesmo com as chuvas de primavera, verão, mas a temperatura tem alcançado aí os 32 graus, 30 graus durante o dia, durante a tarde. Então tem fermentado bem. Então eu adicionei ali os grãos, mostrando a cultura, e deixo fermentando por 24 horas. E dá para ver ali nas imagens que o meio fica bem escuro. Olhando de longe, parece até que é preto o líquido que o kefir está fermentando, devido à turbidez e os componentes aí desse açúcar mascavo. Esse açúcar mascavo ele pode ser interessante para fazer doces, receitas, mas para o kefir, dependendo do paladar de cada pessoa, um açúcar mais limpo, mais claro, ele vai ter um gosto não tão acentuado. Esse tem um gosto terroso.